Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você a instalação desta bateria da Felicity Solar com o inversor da Felicity Solar. Vou mostrar o processo aqui de instalação, que é bem simples, e também a configuração detalhada aqui nesse inversor, o que também é bastante simples, porque como a bateria é da Felicity Solar e o inversor também é da Felicity Solar, nós vamos fazer com que a bateria se comunique com o inversor através do cabo de dados que acompanha aí também a bateria. Nós já fizemos um review muito bacana aí dessa bateria, desse inversor também. Vou deixar link para você mais ao final desse vídeo e convido você a acompanhar aqui com a gente até o final, que você vai ver que é bem simples o processo de instalação e configuração com uma bateria que tem condições de se comunicar com o inversor da própria marca. Isso é uma grande vantagem, tá? A questão da instalação é bastante simples, olha só. Nós temos aqui a parte de entrada CA e saída CA. Eu vou mostrar para você aqui embaixo, olha só. Aqui do lado de cá nós temos o input e aqui o output, ok? Esse input é exatamente esses dois condutores aqui, ó, tá? E o output é esses dois aqui. Aqui é onde a gente liga na rede elétrica da concessionária para fazer bypass ou auxiliar no processo de carga, e aqui nós vamos ligar as cargas prioritárias que nós queremos que seja atendida pelo inversor. E esse cabinho aqui tá amarelo, mas na verdade é verde e amarelo, né? Amarelo com a listra verde, ele é o aterramento, ok? E esse outro sindal que está aqui, ele é o conector que a gente vai ligar às placas fotovoltaicas, positivo e negativo, tem que respeitar isso certinho, ok? Não pode inverter. E aqui nós temos a ligação da bateria mais ao fundo lá, olha só. Nós temos o positivo, é esse parafuso totalmente da esquerda aí do vídeo, e o negativo é o parafuso totalmente da direita. Não tem segredo para fazer esse processo de instalação desta bateria aqui neste inversor, tá? E fazer a ligação do inversor também aí na tua rede elétrica junto com esta bateria, beleza? Nós vamos fazer aqui esse processo de instalação, ok? Assim que tiver tudo instalado, tudo prontinho, o inversor já está na parede, nós vamos vir com a configuração para te mostrar aqui como é muito simples e fácil, tá? A conexão da bateria e configuração, ok? A bateria está ligada aqui já, ó. Nós vamos tirar o cabo aqui da bateria direto, tá bom? Positivo e negativo, para poder ligar diretamente aí ao inversor. E aí uma das configurações bem interessantes que eu vou mostrar para você é para você utilizar ele como backup exclusivamente sem placa fotovoltaica. Caso você queira ter aí um backup para faltas de energia, quedas de energia e algum possível blackout, é possível fazer dessa forma. A gente configura ele para carregar aqui a nossa bateria através da rede elétrica e quando falta energia, ele entra em ação, funcionando como se fosse aí um no-break, mas com bateria LiFePO4, tá bom? Então agora nós vamos fazer esse processo aqui e daqui a pouco eu volto com a configuração detalhada para você. A instalação já está feita, tudo bacana, né? Removi aquela outra que estava aqui. Aqui vai ficar dessa forma mesmo, porque vai ser temporário, tá? Esse inversor ele não vai ficar aqui, depois eu vou passar ele lá para cima lá, tá bom? Mas por enquanto vai ficar temporário assim. Bom, já está tudo pronto aqui, agora a gente vai aqui para a parte de configuração aqui desse inversor, tá? Para a gente entrar nas configurações, precisamos pressionar aqui, ó, o botão que tem essa seta voltada para a esquerda aqui, ó, tá vendo? Totalmente da direita do inversor, seria o botão Enter. Pressiona, segura, aí ele vai entrar nesse menu aqui, ó, tá? Esse inversor, se a gente ficar pressionando aqui o Enter, ele vai entrar direto no menu que a gente quer configurar, no programa que a gente quer configurar. Pressionando essa outra seta aqui, ó, tá? Ele sai do menu. Ele tem 4 menus principais, ó. O 1, que é o set para configuração. O 2 é esse ESD, não vou entrar em detalhes aqui. O 3 é para a gente ver o status do BMS da bateria, ó, quando a gente pressionar Enter, olha só, 93%. Aí tá aqui o status da bateria, tá? A gente consegue ver alguns outros detalhes aqui, ó, como tensão da bateria, tá? Ele passa aqui pra gente também corrente da bateria e assim por diante, tá bom? E mais algumas informações aqui, tá? Não é o caso agora para a gente entrar em detalhes nessas informações aqui. O que eu quero mostrar para você é aqui, no programa 1, tá? Menu 1. Pressionando Enter, a gente tem aqui o 00, que seria o ESC. Pressionando seta para baixo, a gente seleciona a tensão que a gente quer utilizar do inversor.
tá? Eu vou deixar em 220, a geladeira aqui, as lâmpadas estão em 220. Pressionando mais uma vez, frequência 60 Hz. Pressionando mais uma vez, a gente seleciona o modo que a gente quer que ele opere. Eu sempre deixo no modo UPS, que a transferência é bem mais rápida, tá bom? Aqui que é o macete, tá? Se você for utilizar solar, bateria e depois rede, tá? Se tiver placa solar, bateria e rede, você tem que deixar... Opa! Chegou no programa aqui, a gente pressiona Enter, tá? Tem que ficar piscando aqui para a gente poder mudar. Olha só, se eu for trabalhar com solar, bateria e rede, vou deixar em SBU. Se eu quiser trabalhar com solar primeiro, depois a rede, por último bateria, que seria um sistema de backup também, é sub. E se eu quiser trabalhar com a rede primeiro, depois o solar e depois a bateria, é USB. Como eu não tenho solar aqui, tanto faz qualquer um dos dois que eu colocar aqui, ó. Se eu deixar aqui em USB ou SBU, aliás, SUB, né? Tanto faz, ele vai funcionar normal. Então, recapitulando, SUB, solar, rede, bateria. USB, rede, solar, bateria. E SBU, solar, bateria, rede. Beleza? Então, nós vamos deixar aqui no USB, Utility, solar e bateria. Pressiona Enter. Ok. Aí agora a gente vai no menu 5 deixar que é solar e rede, tá? SNU, para carregar com placa solar e rede. Mesmo eu não tendo placa solar, eu tenho que deixar nessa configuração para que eu utilize a rede para carregar aqui as baterias, tá bom? Aqui no 06 é a corrente máxima que eu quero que mande para o banco de baterias, tá? Quando tiver solar. E aqui é a corrente máxima que eu quero que carregue também aqui as baterias, tá? Com rede elétrica, ok? A gente tem que configurar os dois. E aqui a gente vai deixar configurado no lib, tá? O menu 8 aqui, o tipo de bateria é lib, para poder fazer a comunicação com esse inversor e funcionar perfeitamente. A partir daqui a gente não precisa mudar exatamente nada, porque o próprio BMS passa para o inversor as configurações e tensões que precisa carregar esta bateria, ok? Feito tudo isso aqui, pressiona o ESC aqui, ó, que é esse botãozinho aqui, tá? Pressiona o ESC e vai sair aqui desse menu, tá? E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas você falou que está com rede elétrica, mas eu estou vendo aí que está funcionando só com a bateria fornecendo energia para as cargas e tal, né? Por que que não tem rede elétrica aí? Muito simples, porque eu tenho aqui esse meu Sonoff aqui também para fazer um monitoramento aqui e analisar tudo que está consumindo da rede, tá bom? E o Sonoff está desligado. Eu vou ligar o Sonoff aqui agora e você presta atenção que vai aparecer um ícone de rede logo em seguida. Olha só, acabou de aparecer o ícone de rede. Tensão da rede elétrica, 229. Tensão do inversor aí do lado direito estava em 230, né? E olha só, agora já vai passar aqui para o modo inversor. Ô Eduardo, mas não está carregando a bateria, cara? Porque olha só, não tem nada de ícone aí, só bypassou, cara. Não está carregando nem nada e tal. Muito simples, a bateria já está em 100%. Então, quando a bateria chega em 100% e tem só a rede elétrica, ele mantém a bateria carregada, mas deixa bypassado com a rede. Olha só, vamos ver aqui a capacidade da bateria. Olha lá, a bateria está em 100%, ok? E se eu simular aqui agora a falta de rede elétrica, olha só. Olha lá, passou para a bateria e minhas cargas nem desligou, nem pisca, tá? Então é exatamente essas as configurações que você vai precisar fazer aí no teu Felicity Solar, tá bom? Lembrando que esse é o modelo de 24 volts, 223 mil watts, tá? E essas são as configurações que você vai precisar fazer nele para você conseguir utilizar aí como backup, rede elétrica para carregar a bateria com excedente do seu on-grid, faltou energia, passa para a bateria e alimenta as cargas prioritárias que você quiser. E se for utilizar a placa fotovoltaica, você já viu aí todas as configurações necessárias, beleza? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!